Vamos lá, quem sou eu, né? Eu sou o Marcelo Pires. Algumas pessoas aqui me chamam como Telo, meu apelido é Telo, podem me chamar de Telo, tá? E eu sou o sócio fundador do Grupo Solidar. O que é o Grupo Solidar? Tá? É uma empresa, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui a Solidar é uma empresa, o logotipo está dizendo aqui, né? Abasteça essa causa. O que é isso? É um posto de gasolina que desde 2001 faz um trabalho de inclusão com pessoas com deficiência. Então 50% dos colaboradores mais um tem algum tipo de deficiência nessa empresa. Tudo bem? E aí eu acabei aprendendo com esse exercício de vida, né? Porque o posto nunca teve a obrigação, né, por conta de cumprimento de cotas, para incluir essas pessoas. Sempre foi por uma questão de propósito, que é o que eu vou falar sobre isso hoje. A ideia aqui é mostrar o quanto um propósito ligado a uma grande causa, de incluir pessoas com deficiência, por exemplo, pode transformar a sua empresa. Então, aquela frasezinha, né, do limão à limonada, né? Já que tem que cumprir a cota, vamos fazer direito, né? Tudo bem? Aí, nesses 14 anos, a gente percebeu que essa empresa aqui deu um resultado. E nasceu também essa aqui, que é a Consolidar, que é a educação inclusiva nos negócios. O que é isso? É uma empresa de educação que a gente faz um trabalho de incluir a cultura inclusiva nas empresas. Porque não é só você contratar uma pessoa com deficiência, colocar ela na tua empresa e deixar ela lá. Tá? Vou falar sobre isso hoje também. Só que, para começar, eu diria o seguinte, né? Eu acredito que vocês têm perguntas aqui, né? Onde, o que, quando, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? A obrigação virar uma coisa gostosa, virar um propósito, virar uma grande coisa, percebe? E aí, vocês têm essa pergunta, não? Vocês têm essas dúvidas de como fazer virar? Alguém tem problema aqui com cotas? Ministério Público cobrando cotas? Tem? Legal. É isso aí. Vamos tratar isso aí. Então, para mostrar um pouquinho do que a gente fez e faz, eu queria mostrar um vídeo para vocês, tá? Do estabelecimento, que é lá em São Sebastião, a primeira empresa que eu contei, tá bom? Bom vídeo. Cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira, só o ritmo de uma canção maior. Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital. Vem do fundo da floresta, da selva urbana dos arranha-céus. A gente vem do Pampa, vem do Cerrado, vem da Megalópole, vem do Pantanal. A preferência por esse posto, você sente energia. A gente vem amado, O pessoal sempre alegre, unido, a gente sempre recebido com um sorriso. Brasil, o quantos Brasil se faz um Brasil, o quantos Brasil se faz um país chamado Brasil.
Mas o principal fator é que, além do combustível de boa qualidade, eu sou muito bem atendido, eu tenho o prazer de vir aqui, prazer de tomar um café, prazer de ver o sorriso dos funcionários. Falar que esse posto aqui, sem dúvida, era que faço bastante competições pro Brasil inteiro, viajei em muitos lugares, mas aqui realmente faz a diferença. A galera é muito gente boa e moro numa cidade do lado aqui, mas faço questão de vir aqui só pra estar junto com o pessoal. Quantos Brasil se faz um Brasil? Quantos Brasil se faz um país chamado Brasil? Brasil, com quantos Brasil se faz um Brasil? Com quantos Brasil se faz um país chamado Brasil? Sempre, o melhor posto aqui, o atendimento 100%. Sempre, minha família também abastece aqui. Aqui eu acho legal, a gasolina é boa, sempre tem o cafezinho de graça. Você viu alguma coisa diferente no posto? Eu vi a bandeira, né? Não era BR antes. O carinho do pessoal daqui, né? Sempre tá com sorriso no rosto, você tá motivado Não é difícil ver eles com cara fechada. Eu me sinto praticamente em casa quando eu venho aqui, conheço todos os meninos, me sinto bem acolhida, então isso é bem legal. A gente vem do Tamboril, a gente vem de Portugal, vem do Batuque, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta, essa urbana dos arranha-céus, a gente vem do Pampa, vem do Cerrado, vem da Megalópole, vem do Pantanal, a gente vem de trem, vem de galope, de navio, de avião, motocicleta, a gente vem a nado, a gente vem do samba, do forró, a gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasil se faz um Brasil? Com quantos Brasil se faz um país chamado Brasil? A gente Brasil, com quantos Brasil se faz um Brasil? E agradecer. Agradecer pela oportunidade de acreditar nas pessoas e falar que pode contar comigo, por gratidão. Eu vou fazer isso com muitas pessoas. Primeiramente, eu agradeço a eles pela oportunidade que eles deram para nós estarmos aqui. E eu agradeço demais por eles existirem. Agradeço, pela confiança, que eles depositaram aqui na gente, que essa empresa aqui é uma empresa muito especial. Dizer para eles é o seguinte, que o coração deles não tem tamanho. Eles cultivar mais luz ainda e acreditar na gente, ter acreditado na gente. É que eu não me sinto aquela cota mais um a estar cumprindo a porcentagem de funcionários com deficiência. Tem oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e principalmente pessoal. Eu estou me tornando uma pessoa diferente do que eu era. E agradecê-los muito, muito mesmo do fundo do coração. Eu sou grato porque através da atitude deles, se associarem ao Marcelo, deu uma alavancada na empresa e despertou a gente, a gente fazer o nosso melhor, a gente buscar o melhor para que essa empresa vá adiante, cresça, desenvolva e seja um referencial no Brasil e em outros lugares. Agradecer a cada um que teve essa confiança, que não é fácil, é difícil. Quando você mexe com parte financeira é difícil. E mostrar para eles que nós somos capazes de crescer muito essa empresa. Gostaria de agradecer a todos os anjos que acreditaram nessa causa, que acreditaram no sonho que o Marcelo começou. E isso para nós, todos aqui da equipe solidária, é muito importante. Agradeço de todo o nosso coração esse investimento que os anjos fizeram ao posto solidário. Muito obrigado. Brasil, com quantos Brasil se faz um Brasil? Com quantos Brasil se faz um país chamado Brasil?
quer ganhar abraço também. Ele dá muitos abraços também. Bom, então, já que o Ney, esse menino chama Ney, pediu para dar um abraço, eu desafio vocês a levantar e dar abraço na pessoa do lado, para a gente começar o dia bem. Ah, legal, ele tá dando um espírito. Parece um fantasma. Muito bem, muito bem. E aí, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês sentiram? Quem quer comentar um pouquinho de sentimento? Vamos falar sobre sentimento. Emoção, energia positiva, por aí. Alegria. E produzido por quem? 50% dessas pessoas têm algum tipo de deficiência. E se vocês perceberem, não teve um cliente que, ao dar o depoimento, falou sobre, nossa, que bacana que ele inclui pessoas com deficiência. Ficou uma ação imperceptível. Ele percebeu a energia, a alegria, né, o café de graça, né, que nem aquele cara fala, cafezinho cortesia, né, de graça. E eles perceberam vários tipos de valores, né, e não a questão da dependência, né, da deficiência. Eles estão vendo a competência. Faz sentido para vocês isso aí? Então é esse o nosso assunto, tá? Só que quando a gente vê um trabalho desse, você já imagina assim, bom, que bacana. O Marcelo tinha lá um capital econômico, comprou um posto, começou a fazer um trabalho super bacana e deu super tudo certo para ele, né? E não foi assim. Vocês são empresários aqui também, talvez a grande maioria, e vocês percebem que as nossas empresas, elas têm suas dificuldades. E uma energia dessas que eles falaram, que eu sinto, é a energia do propósito. Alguém sabe o que é propósito? Quem gostaria de arriscar? Tirando a Maria, o Valdir e o Carlos. Porque eles sabem. Decisão de executar. Muito bem colocado. É isso aí. E são pequenos grandes gestos, né? Vocês não estavam na palestra de ontem, da minha colega, e ela estava dizendo que não dá para a gente esperar acontecer de fora, né? Politicamente. A nossa revolução tem que ser empresarial. A nossa revolução tem que ser nas nossas empresas, na nossa comunidade, né? Quando você muda a consciência, expande a consciência da tua equipe, você está mudando o teu meio. Faz sentido? Então eu vou te contar um pouquinho do começo dessa história, tá? Então em 2001, alguém aqui é de São Paulo, ou já foi em São Paulo e viu aquela bandeira Hudson? Lembra disso? Fraquinha, né? Bem fraquinha. E eu tive muito problema, porque na época eu era diretor executivo de uma empresa, né? Eu morei 6 anos fora, voltei para o Brasil e fiquei como diretor executivo de uma empresa durante 7 anos. Um belo dia eu fiz um curso chamado Metanoia. E nesse curso eu literalmente despiroquei. Eu despiroquei. Por quê? Porque eu percebi que o que eu fazia estava tudo errado. Então eu tinha o melhor emprego do mundo. Se eu falar para qualquer pessoa o que eu fazia, o pessoal enche os olhos. Eu falava assim, olha, eu conheço 41 países, né? Porque eu viajei para 41 países pela empresa, sou diretor comercial, tenho um carrão e uso o terno Ricardo Almeida. É bacana pra caramba, né? Isso é a teoria do sucesso. E como é que um cara desse pode ficar angustiado depois de um curso, sem vontade de acordar no outro dia para fazer a mesma coisa? Percebe? Por quê? Vamos deixar essa pergunta mais para frente. Tudo bem? Então vamos lá. Eu peço a conta dessa empresa, começo a procurar um espaço, independentemente se fosse um posto, uma farmácia, uma loja de livros, eu queria fazer um trabalho de inclusão. Esse era o propósito que eu tinha descoberto.
e comprei um posto em São Sebastião. Alguém aqui já teve posto? Gente, é um desafio. Posto de gasolina é um desafio, porque a margem de contribuição é pequenininha, né? O pessoal fala assim, pô, mas a gasolina é muito cara. O dono do posto não tem culpa, porque ela é cara para a gente também, né? Então, assim, é uma margem pequenininha, você tem que ser muito competente para virar. E eu não fui. Eu quebrei. O primeiro ano foi engraçado, depois que a vizinhança me contaram essas coisas depois, né? Eles falam assim, pô, rapaz, até que você durou muito, porque os 10 últimos donos daqui quebraram no 6º mês, você ficou 1 ano. Depois não adianta falar, eu já comprei o mesmo negócio. Mas foi engraçado que em 1 ano eu quebrei. Mas eu quebrei tão legal que se eu vendesse o mesmo negócio, o posto, 5 vezes, tá? Somando todo esse valor, eu não pagaria a dívida que eu tinha no banco. Faz sentido? É absurdo, né? O cara é bom demais, ele consegue se endividar de uma rapidez, né? Foi o que aconteceu comigo. Falta de experiência, falta de conhecimento. Só que, por que eu estou dizendo isso? Porque tinha uma coisa que eu tinha percebido, que eram as pessoas. E as pessoas de diversidade. Porque nenhum de nós aqui é igual. Todos nós somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Um é careca, outro é cabeludo, outro tem cabelo preto, outro tem cabelo branco. Todo mundo é diferente. E por que a gente faz um sectarismo em relação à pessoa com deficiência? Que talvez não ande por conta de uma cadeira de rodas, talvez não tenha um membro, talvez tenha uma deficiência intelectual leve, ou surda, ou cego. Percebe? Será que não é um pouco de falta de conhecimento? Que é o que eu acredito também, né? E aí, gente, quando eu comecei a acreditar que essas pessoas faziam a diferença, me deu bastante força, obviamente. E aí eu comecei a fazer, na verdade, fizeram, né, matérias gratuitas, começaram a perceber. O pessoal fala assim, notícia ruim é que vai para frente, né? Não é assim que a gente tem essa cultura? Todo mundo escuta isso, né? Nossos pais falam para a gente, né? Não, notícia ruim é que dá ibope. Tá certo? Talvez só na televisão, porque lá nós temos 97 matérias falando gratuitamente do que a gente fez. E é legal, né? Se você colocar aqui, há 5 anos o empresário desperta as pessoas para a vida vendendo combustível. Olha que chamada que o repórter fez. Há 5 anos o empresário desperta pessoas para a vida. Quem que eu desperto para a vida? Além da pessoa com deficiência que está lá, fazendo a gente se despertar também, por conta dessa diversidade. Os clientes. É isso aí. Tem casos de clientes que chegaram lá, tem um cara, ele é dono de uma loja de roupas lá de São Paulo, de São Sebastião, e ele chama Alexandre. Foi muito engraçado. Ele chegou com uma Cherokee, parou no posto, e o Ney, aquele anãozinho, veio atendê-lo. E ele, obviamente, um carrão altão daquele, ele não viu. Ele não viu o Ney. E ficou lá com o ar-condicionado ligado, o vidro fechado, começando a reclamar. E o Ney lá embaixo, tentando ter contato com ele. Mas olha que legal, ele me conta, depois essa emoção que ele passou, ele me conta que ele, naquele dia, tinha acabado de discutir com o pai dele, mas discutir brutalmente, a ponto de empurrar o pai dele e o pai dele sentar no chão, né? E ele saiu, o pai dele idoso, ele já tem seus 45 anos, o pai dele mais, obviamente. O pai dele cai no chão, ele sai e aparece no ponteiro, gasolina na reserva. Para o carro, pela primeira vez naquele posto, que era um trajeto que ele fazia, porque ele tem uma loja em Caraguá, uma loja em São Sebastião. Para o carro e acontece o efeito Ney. O que é o efeito Ney? Quando ele percebe que o Ney está lá, ele fala assim, bom dia, você quer tomar um cafezinho? Simples assim. Bom dia, você quer tomar um cafezinho?
Esse cara, olhando a situação do Ney, que ele tem 53 centímetros, ele não é um anão aqui, um anão aqui, é desse tamanho literalmente. Você vê que ele tem um banquinho para subir, né? Ele falou assim, putz grilas, eu tô reclamando da vida, brigando com meu pai, e eu tô vendo uma pessoa dessa, que é o que você fala, né, do cliente, trabalhando com desejo, oferecendo um cafezinho. O que esse cara tem de bom, né? E ele teve a transformação dele. O que foi legal, que às vezes parece que um estabelecimento, o efeito de um estabelecimento na vida das pessoas. Bom, ele voltou para Caraguatatuba, pediu perdão para o pai, falou do sentimento, falou da vivência que ele teve, pediu perdão para o pai, e uma semana depois ele foi lá agradecer e dizer, meu pai morreu uma semana depois, eu nunca ia me perdoar se eu não tivesse ido pedir perdão para meu pai. Uma pessoa, uma ação. Faz sentido? Ou eu estou parecendo sonhador? Eu tenho fama de sonhador, né, Carlão? Vamos lá. E aí, estava a coisa fluindo mais ou menos bem. Teve aquela leizinha no Brasil, dizendo assim, olha, a partir de agora, vocês, proprietários de postos, têm que trocar os tanques. Vocês lembram disso? Muito posto fechou. Foi uma maior epidemia de quebração de posto, porque o empresário às vezes não tem estrutura para trocar um tanque. Um tanque custa uma fortuna, né? E aí, começou a obra, e nada mais diferente do que, mais uma vez, eu quebrei pela minha segunda vez. Ó, fica tranquilo que o Walt Disney quebrou 3 vezes. Eu estou na segunda ainda, tá? O Walt Disney quebrou 3 vezes, literalmente. É isso aí. E aí, faltou dinheiro, mas faltou de novo até um ponto que eu não tinha crédito, não tinha dinheiro, tinha dívida no banco, e a gente fazia de tudo para pagar os colaboradores, mas assim, estava no limite para chegar para eles e falar assim, galera, vou arrumar emprego porque aqui não vai dar. Só que aí, quando você trabalha com propósito, e qual que é o nosso propósito? Incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Quando você trabalha com propósito vigorosamente, o que acontece? Parece uma tiazinha, né? Mas eu chamo ela de Espírito Santo, porque essa mulher, na verdade, obviamente que não é ela, né? É um caricato dela. Essa mulher me liga, eu estou no escritório sozinho, sem dinheiro, sem crédito, sem gasolina, clientela xingando na pista, pô, mas vem aqui, ó, atravessa a cidade para vir aqui abastecer, não tem gasolina. Imagina que cenário deprimente para o empresário. Vocês têm suas empresas, você sabe como que deve ser isso deprimente. O cara quer comprar o sapato lá e você não tem dinheiro para comprar o couro, você não tem como pagar o colaborador e não tem o sapato. E o pedido está lá, o cara pedindo para comprar. Esse é o sentimento. Tá? E ela falou assim para mim, bom dia, eu gostaria de saber se já chegou a gasolina. Na altura do campeonato, estava achando que era aquelas câmeras escondidas, né? Eu acho que alguém está me sacaneando aqui. Pô, Deus, não faz isso comigo, né? Estão me sacaneando, estão vendo minha reação, não é possível, vou apanhar. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, senhora, não tem gasolina e vai demorar. A senhora faz questão de abastecer aqui, como, por exemplo, abastecer outro lugar que vai demorar, né? Ela falou assim para mim, olha, eu, meu marido, os meus filhos, os amigos dos meus filhos, quando vêm nos visitar aqui em São Sebastião, todos fazemos questão de abastecer aí. Porque quando a gente abastece aí, a gente não abastece só o nosso tanque do carro. A gente abastece o nosso coração, nossa alma de energia. Minha gente, nesse momento, vocês não têm noção como, aí voltando a falar, né, o Espírito Santo me tocou. Eu caí de joelhos dentro do escritório e falei assim para mim mesmo, eu estou quebrado financeiramente, mas eu não estou quebrado espiritualmente. Porque esse propósito estava acontecendo, já era vitória, né?
propósito de inclusão já estava sendo vitorioso. Só faltava dinheiro. Parece fácil, né? Mas não é não. Faltava dinheiro não é fácil não. E aí, gente, mais uma vez, eu recorri com essa turma. E aquelas pessoas que falaram lá, eles falam os agradecimentos, né? Aquele mesmo povo que falou lá, um simples frentista, se você quiser ver como um frentista, né? Ou um grande ser humano contributivo. Porque esses caras se ofereceram em dar cheque deles, cheque pessoal, com valores que eu quisesse colocar, cheques de 10 mil reais. E é engraçado que o frentista tinha crédito e o dono do posto não, né? Eles tinham crédito, tinham cheque de 5, 10, 15 mil reais. Sentei com o gerente do banco, falei, gente, ó, eu vou trocar esse cheque, antecipo o cheque, o nome do cara tá limpo, tá certo? Faço o capital de giro, compro o combustível e volto no mercado. Foi exatamente o que aconteceu. Os frentistas, as pessoas com deficiência e não, né, contribuíram com essa nossa virada. Faz sentido? Pergunta: vocês acham que nas nossas empresas a equipe estaria disposta a uma atitude como essa? E por que eles tomaram essa atitude? Porque eu sou um cara gente boa? Ou porque o nosso propósito é muito maior? Faz sentido? Legal? E aí, gente, olha que legal. O posto que era esse quadradinho aqui, ó, de um terreno alugado, que era o olho da cara, virou isso aqui. Hoje, o posto tem na ordem de 10.600 metros quadrados, terrenos próprios. Nós temos um restaurante lá do frango assado, lava rápido. Está bem bacana, bem bacana. E, obviamente, continua com o processo inclusivo, tanto no restaurante como na pista. Depois de tudo bem de novo, né? Demos a volta, foi virando, foi tendo resultado. Depois de tudo bem de novo, olha o furacão ali. Vai testar a fé, hein? É um teste de fé. Olha o que aconteceu. Eu preciso explicar esse slide aqui, porque toda hora que eu apresento aqui, o pessoal pensa que é um mandiopão, pão, né? Isso aqui é um tanque de gasolina cheio de barro. Agora a pergunta que não quer calar. Se você soubesse que o posto que você está sempre acostumando a abastecer, que esse posto não tem que tem gasolina boa, né? Mas que esse posto teve uma inundação e todos os tanques encheram de barro, mesmo que depois eles falam que limpa o tanque, vocês abasteceriam lá? Honestamente. Difícil não? Muito difícil, né? É muito difícil. E aí, gente, imagina aqui, isso aqui foi uma ventania, tombou toda a cobertura, soltou os canos do respiro, né? Dos tanques. Então, como os canos caíram, a água entrou dentro dos tanques. Então, os 7 tanques ficaram inundados. E tinha acabado de trocar todos, né? Eram todos novos, né? Olha que cruel. Mas qual que é o segredo disso aí? Qual que é o segredo desse desejo de virada, desse não desistir? Vocês têm? Propósito. Propósito. E aí eu pergunto para vocês mesmo. A gente se depara com a lei da cota. E a gente pode fazer essa lei da cota se transformar em uma grande causa, um grande propósito para a nossa empresa. A gente pode fazer o nosso colaborador que trabalha lá há 10 anos perceber, nossa, o que aconteceu com esse cara? Né? Eles podem julgar, falar assim, não, ele está se cumprindo a lei de cotas.
legal. Mas a grande maioria, e da forma que você contratar essas pessoas, a grande maioria da tua equipe vão experimentar e experienciar uma sensação de estar com aquele que é diferente. Percebe? E o segredo é esse aqui. O segredo é o amor. Sabe como a gente fez para voltar o cenário das pessoas voltarem a abastecer? Juntamos todos os colaboradores, já que ninguém entrava no posto, né? Vamos sair, né? Aí ficamos na rodovia, todos os colaboradores com plaquinha assim, ó, feita em cartolina: abasteça e ganhe um abraço. Por isso que o abraço é tão importante pra gente. E aí o cliente parava, abastecia lá R$20, no começo ele botava, deixa eu colocar 20 para ver se o carro anda, senão. Botava R$20, dava um abraço e ia para sua casa. E aí virou uma emoção no bairro inteiro, na cidade inteira, começou o pessoal a falar: eu estou indo lá para ganhar um abraço. Eles não estavam mais indo lá para abastecer. E abasteciam de quebra, né? E aí virou esse tamanhão aqui de novo, com aqui a nossa marca Solidária, tá vendo? Aqui a Petrobras e aqui a Frango Assado. E uma obra que era desse tamanho ficou assim. Gente, é engraçado, né? Eu estou mostrando isso para vocês. A intenção minha não é mostrar, pô, o cara é fera, hein? Não é essa, não. Eu quero só emprestar. Eu vim aqui hoje de forma gratuita para poder emprestar para vocês esse meu olhar. Esse olhar que dá para a gente fazer uma transformação na nossa empresa. Eu só quero isso. Se eu sair daqui hoje com alguém de vocês tocado no sentido de, putz, eu vou fazer diferença na minha empresa, eu fico feliz, tá? Então, assim, tudo isso que a gente conseguiu foi por conta de um propósito muito claro, muito determinante. E dependeu dessas pessoas aí, que reconstruíram tudo. Só para você ter uma ideia, esse pessoal aqui são os próprios colaboradores botando a mão na massa. Pinta aqui, limpa lá, troca o telhado. Colaboradores, a equipe. E é isso aí. E aí eu queria mostrar para vocês, já com o posto depois de pronto, uma matéria e ver o que vocês acham. Imagine um lugar lá os funcionários têm algum deficiência. O bom exemplo vem de um posto de combustível em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A reportagem é de Renata Loures e Ederaldo Paulini. A gasolina aqui é só um produto. Segundo plano é o abastecimento. Primeiramente é a energia, né? A energia boa. Tem gente que passa aqui só para dizer bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Mais da metade dos funcionários desse posto tem algum tipo de deficiência física. Com a ajuda da cadeira ou da muleta, o atendimento é eficaz. Quem garante são os clientes. Nem percebi. Se o cara não me falasse, para mim não ia fazer diferença nenhuma. Parte da arrecadação do posto é convertida para a doação de cadeiras de rodas. Marcelinho, que perdeu a perna em um acidente de moto, acredita que a superação chame a atenção do cliente, mas não é ela que o torna fiel. A princípio eles olham estranho, mas vê que o atendimento acaba sendo melhor até que de outros postos aí. Quem volta sempre ao posto em São Sebastião concorda. O atendimento aqui é especial. Para mim não tem nada de queixar. Sempre elogio eles aqui. Eu gosto porque o pessoal me atende muito bem. O movimento aqui não para, tá sempre chegando mais carros. E a maioria dos clientes nem sabe explicar por que tanto volta aqui. Existe até uma lenda na cidade que diz que o combustível daqui rende mais que os outros. Olha, se é verdade a gente não sabe, mas o Marcelo tem uma boa explicação para isso. Quando uma pessoa para no posto e percebe que o nosso trabalho ele é feito com real amor, né? Ele se alimenta internamente, né? Então acaba tendo até a impressão que
que a nossa gasolina rende mais. Rendendo mais ou não, uma promoção no mínimo inusitada também chama a atenção dos clientes. Quem abastece ganha um abraço. Através do abraço você acaba conquistando o cliente, meu próprio cliente. Não, eu. Não é legal a repórter abraçar, né? A hora que ela faz isso, a gente fala assim, pô, ela entendeu o que ela veio fazer aqui. Muito bem. É essa a primeira parte, tá? Primeira parte tá aí, é em mostrar para vocês hoje como o negócio de inclusão, o meu desejo de expandir a cultura inclusiva no mercado de trabalho é tão grande, eu me arrisquei a abrir uma outra empresa. E como que é essa outra empresa? É a empresa de educação, né? E aí hoje no posto eu tenho dedicado menos meu tempo, porque hoje a operação é do frango assado, eles assumem para mim a operação. Obviamente que todo o processo de contratação, exclusão e treinamento é feito por mim, nas sextas-feiras. E de segunda a quinta eu me dedico a essa outra empresa, que é a empresa de educação, é a Consolidar. Então hoje no posto, por exemplo, a gente tem, hoje é reconhecido lá no município, no dia 22 de novembro, por exemplo, a gente vai fazer uma limpeza na praia. Então vão 80 alunos da ETEC, mais 20 alunos de uma outra escola, eles vão até o posto, eles fazem um tour, né, como que funciona a chegada da gasolina, aí depois eles vão para a padaria lá do frango assado, eles veem como faz o pão e voltam para casa cheios de esperança, vendo pessoas com deficiência trabalhando, e aí você começa a mudar o olhar da nova geração, tá? E a gente sai esse dia, depois disso a gente vai fazer uma limpeza na praia, catar bituca de cigarro, na Praia das Cigarras, que é em frente ao posto basicamente. Então a gente faz uma limpeza geral, isso a gente está trazendo como uma cultura, como um processo, o quarto que a gente já faz, com uma periodicidade, né? E está aqui a Consolidar a empresa de educação, e aqui está o posto. E aí as dúvidas continuam? Como que estão? A gente tem que cumprir isso aqui, né? Você sabe dessa cota? Quem sabe da lei de cota? Vocês querem falar um pouco? Qual o sentimento sobre isso? Da lei de cota? Oi. Só repetindo, de um lado, a definição da quantidade é feita sem considerar a disponibilidade muito friamente. De outro lado, assim como a questão do racismo está sendo encarado no Brasil de uma forma extremamente errônea. O convencimento pela demonstração é muito mais efetivo do que uma simples lei escrita por alguém que só está se pensando em autopromoção. Muito bem. E é engraçado quando você fala do racismo, né? Porque na verdade a cota ela atende àquele que é sectariado, né? E isso é muito desconfortável, né, gente? A gente em 2014 pensando dessa forma é muito desconfortável. Isso não é diferente em outros países não, viu? O Brasil até que vai, pelos meus estudos aí, o Brasil até que vai muito bem com isso, em relação inclusive ao racismo. Aqui você chama o japonês, né? O português, a gente se chama e ainda tem uma relação, mas é muito complicado ainda. E o que é interessante é o seguinte, se vocês perceberem nas empresas de vocês, dentro das empresas, existe uma segregação natural. Vou dar um exemplo. Você vai no refeitório, tem a mesa do menor aprendiz, a mesa da pessoa com deficiência, a mesa dos menos favorecidos economicamente, não é assim? Todo mundo senta junto, isso é um sectarismo. E quando a empresa ela está fragmentada assim, ela diminui o potencial dela produtivo. Percebe? Você pega um aprendiz sentado na mesa do diretor, esse cara no mínimo vai ficar bom. Ele vai aprender e vai ensinar. Faz sentido? Então tá lá, a lei de cota está aqui, existe, não é lenda, né? Então de 100 a 200 colaboradores, 2%, e acima de 1.000 chega a 5%. É gente pra caramba. Você pega uma empresa de 10 mil colaboradores aí, 5%,
Você tem que fazer a limpa. É legal que nesse treinamento que eu faço na empresa, na Consolidar, a gente fala um pouco, a gente quebra um pouco os mitos e paradigmas, porque muitas das vezes a gente acha que esse povo não existe, ou que esse povo só está preocupado em receber o LOAS. Vocês sabem o que é LOAS? Aquele salário por invalidez. O nome é feio, né? Salário por invalidez, aposentadoria por invalidez. E eles recebem o LOAS, e quando eles trabalham, eles automaticamente têm que perder o LOAS. E depois hoje, agora tem uma lei aprovada, que eles conseguem, se perderem o emprego, voltarem no máximo em 2 meses. Que é o que não era diferente antes era bem diferente. E é isso. E na verdade, o que acontece aqui é um fantasma. Tem um fantasma que paira nos nossos corações, né? Esse fantasma se chama cota. E o problema, na minha visão, é assim: quando você se concentra na cota, você deixa de pensar nas múltiplas possibilidades. Faz sentido? Porque você está preocupado tanto em atender a cota, e você não está preocupado em trazer essa pessoa de uma forma humana, né? Sabe aquela coisa, você fala com o empresário, às vezes o empresário fala, pô, preciso arrumar uma vaga para esse cara, nem que for para ele picar papel, que eu estou sendo notificado pelo Ministério Público. Esse cara que vai entrar por uma vaga criada para picar papel, ele vai ser rotatividade. Ele vai ou pedir a conta antes do prazo de 3 meses, ou vai ser mandado embora. Porque vai ficar agressivo e irritado com tudo isso. Percebe? Agora, qual que é o problema? É a lei ou como a gente lida com a lei? E aí a gente percebe que tem que ter uma mudança de olhar. Hoje o olhar está como deficiência, né? Então tem a dependência, assistencialismo, paternalismo e uma relação objeto. O que eu quero dizer com relação objeto? Você contrata um cadeirante, por exemplo, você contrata a cadeira de rodas, não o Cláudio, que é o gerente do posto do cadeirante, que está em cima da cadeira de rodas. Quando você contrata um anão, você contrata a pouca altura dele, não o Ney, que é um potencial vendedor, um cara que faz o Alexandre lá da fábrica de roupas se transformar e pedir perdão para o pai. Percebe? O nosso olhar tem que ser modificado. Enquanto a gente olhar o lado vazio do copo, a perna que está faltando, o dedo que está faltando, o olho que está faltando, a gente não vai conseguir ver a grandiosidade que essa pessoa tem por trás dessa deficiência. E aí, a nossa proposta é isso aqui, ó. É um olhar de potencialidade que gera autonomia, inclusão econômica, oportunidade e relação sujeito. É gente contratando gente. Não é corporação contratando pessoas com deficiência, cota, cadeira de rodas. Percebe a diferença? É sutil. Mas faz sentido? Muito bem. Então, falando, pô, Marcelo, legal, mas aí eu quero ver na hora do vamos ver mesmo. E eu pergunto para vocês, vocês acham que uma empresa, qualquer mercado que seja, vocês estão no mercado de calçados aqui, né? Mas contrataria alguém sem os 2 braços? Como vocês veem? Honestamente. Contrataria alguém sem os 2 braços? Não? Tá vendo carinha de não? É isso mesmo, eu acho que não. Então eu queria te mostrar mais um vídeo para vocês mudarem essa opinião. Então é acelerador, freio,
E aqui embaixo são esses pedais, são comandos elétricos, né? De seta, buzina, farol. Então, na verdade, com o direito, eu faço mais os movimentos de assim, mais altos, né? E com o esquerdo é mais força. Percepções de vocês. Fala sobre sentimento. O que vocês acharam? Vitoriosa, né? O olhar, nosso olhar mudando, fazendo com que a pessoa seja um potencial, ela se transforma num potencial. Imagina ver uma pessoa numa fábrica de vocês, desse tipo, trabalhando, o quanto vai motivar as outras pessoas. Você sabe que nós colocamos, tem um cliente nosso chamado Rota das Bandeiras, né? É uma empresa eles cuidam é do grupo Odebrecht, e eles cuidam da rodovia Dom Pedro, pedágio, Rota das Bandeiras. Nós colocamos a semana retrasada 24 surdos para atender no caixa do pedágio. Vocês não têm, saiu matéria, vocês não têm ideia de como os clientes que passam lá se surpreenderam. Os caras simplesmente se surpreenderam. Eles ficaram, imagina assim, você vai parar no carro, vai conversar com a pessoa, o cara é surdo. E aí tem um texto dizendo, né, eu sou surdo, mas eu posso te ajudar. E aí ele vai, dá o dinheiro, pega o troco direitinho, o cara sai querendo se comunicar com o cara. Percebe que diferente? Tem um outro cliente nosso, a Padaria Real, lá em Sorocaba, que nós colocamos 14 pessoas. Entre essas 14, 4 são cegos. Cegos total. Fecha os olhos um pouquinho. Todo mundo. Como é que é a percepção de eu falando e vocês com os olhos fechados? Como é que é o sentimento de você não poder enxergar, literalmente, e saber que tem um mundo aí fora? Pode abrir. O que vocês acharam? Ainda bem que eu não pedi para levantar, né? Você sabe que a gente tem um treinamento, a gente faz um treinamento que a gente vem da metade da equipe e a outra metade, e faz com que a metade que está amarrada sirva água, né? Tome água do cego. Então o cego tem que, nas cegas, botar água no copo e dar na boca do cara. É sensacional. É um desafio. É uma vivência grandiosa. Mas você sentiu como dá uma diferença substanciosa, né, dessa relação? E aí tem um cenário que a gente acredita. Aqui, gente, essa turma aqui tem carências e necessidades. Vocês concordam? Quais são as carências que esses caras têm? Desejo de ser tratado de forma igual, uma vida de trabalho com dignidade. Ele quer pagar o almoço para a família dele e que esse dinheiro não venha do LOAS, aposentadoria por invalidez. Você percebe? Só que essa turma aqui também tem suas carências e necessidades. As empresas geralmente não têm muito propósito.
Você percebe como começa a aproximar a ponte? Começa a aproximar uma relação que vai conectar esses dois abismos. Enquanto esse cara aqui, você pode ter certeza, nenhum empresário, eu converso com muitos a respeito desse assunto, que eles falam, olha, não consigo encontrar, esses caras não querem trabalhar, o governo ajuda eles a receber o salário, então eles não querem isso aí, essa escolha. Tudo isso que a gente fala é porque a gente acredita, né? E esses caras têm essas necessidades, essas carências, eles querem mudança disso aqui. E o que falta entre esses dois mundos aqui? Uma ponte. Muito bem. E está a ponte aí. A ponte estaiada lá de São Paulo. É estaiada mesmo, hein? Que faz com que este universo habite aqui. E não só isso, que faz também que este universo entenda aqui. Quando você faz e traga para uma corporação, quando você faz um processo de conhecimento, onde, por exemplo, eu vou dar uma informação para vocês. Vocês sabiam, uma pergunta, vocês acham que pessoas com deficiência no Brasil, alguém tem um número para falar? Quantas mil pessoas tem? Ninguém tem ideia, né? Tipo 30 milhões. 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. É mais ou menos? É muita coisa, né? Mas é mais ou menos, vocês acham? Deve ser menos, né? E se eu falar que 40 milhões, é mais ou menos? São 45 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. É a Argentina inteira, ainda 5 de lambuja. E como é que a gente não consegue empregabilidade? Alguma coisa na forma está errada, né? Percebe? 45 milhões, gente. Imagina assim, são 4 vezes Campinas, né? Campinas 10 milhões, né? Campinas, então é uma centena de vezes. É isso? Então, 10 São Paulo, 10, olha que conta bacana. 4 São Paulo, né? Grande São Paulo seriam 10. 4 São Paulo, gente, gente pra boné, hein? Em São Paulo você dá um sorriso, você bate a bochecha na bochecha do vizinho, né? E aí, a gente percebe que tem um panorama. E esse panorama, ele começa com a exclusão. A gente acredita que a gente emprega a pessoa com deficiência na nossa empresa, mas a gente está fazendo um panorama de exclusão. Como que é isso? Você botou a pessoa para trabalhar lá, não deu significado nenhum para ela, né? Aquela formação de trabalho, né? Vou fazer esse cara trabalhar para não ser multado pelo Ministério Público, vou botar esse cara para picar papel lá perto do fax, sabe? Aquela coisa antiga, fax, deixa ela picando papel, né? Fax não vem mesmo, não precisa picar nada, né? Sabe aquela coisa? Aí posso até pegar um cara sem braço. É assim que muitos empresários ainda pensam. E não é porque são ruins, más pessoas, é porque não têm conhecimento. Porque eles não conseguem enxergar aquilo que nós estamos enxergando aqui. Por favor. Marcelo, talvez não seria mais... Tipo assim, eu sei que existem algumas empresas que fazem essa inclusão. Mais empresas que façam essa inclusão, que preparem também eles para que eles estejam no mercado? Sim. Não falta isso? Falta tudo. Por isso que nós nascemos. Falta isso. Porque existem as empresas que fazem esse trabalho, eles se tornaram, na verdade, agência de emprego. E não dá para lidar deficiência como agência de emprego. Porque aí a gente está com uma relação, que a gente fala atrás, né? Relação objeto. Ó, eu tenho uma vaga aqui, e eu tenho uma coisa aqui, ó. Bota essa coisa nessa vaga, atende tua cota. Essa coisa vai pedir a conta, porque ela não vai suportar
Agora, se você tem um programa de educação, que é o que a Consolidar fez, um programa de educação que sensibiliza todos os colaboradores e prepara, eu vou falar um pouquinho mais para frente, prepara a pessoa com deficiência para entrar, aí você transforma. Depois tem a integração. A integração, geralmente em multinacionais, né, eles fazem. Aí eles falam assim, pô, descobri a América. Eu vou chegar, eu vou apresentar esse meu nova aquisição para todo mundo. Aí ele chega lá e fala assim, olha, aqui é o fulano de tal departamento, aqui é o ciclano de tal departamento, e aqui é o beltrano de tal departamento. Continua ainda sectariado, porque ele só vai precisar daquilo, só vai precisar do RH quando for mandar embora, ou quando for pedir a conta, né? Porque ele vai falar o quê pro cara? Não tem relacionamento. E aí tem o que a gente se propõe, que é a inclusão. E não diferente do vídeo que a gente viu, que você percebe o cliente falando assim, olha, eu nem percebi. Vocês viram um cara falando isso? No segundo vídeo? Eu nem percebi que tem pessoas com deficiência aqui. Se você não fala para mim, eu nem percebi. É isso aqui, ó. Você acaba não percebendo. Por quê? Porque as pessoas são reconhecidas como semelhantes. Todos somos diferentes, né? Falava do careca, do cabeludo, mas a gente começa a olhar a pessoa com deficiência de forma diferente. Uma coisa que a gente percebeu nas empresas, tem um colaborador chamado Ronaldo, um cliente nosso, e ele recebia o LOAS. E aí a gente pegou um depoimento da família dele. Então a mulher dele fala pra gente assim, nossa, primeira vez na minha vida que o Ronaldo me paga um jantar. E ele ganhava a mesma coisa que ele ganhava no LOAS. Só que ele não tinha coragem de pagar um jantar, porque parece que o dinheiro dele era vindo. Hoje é suado. Percebe? Outra coisa que a gente percebeu, as pessoas que convivem com a relação com a pessoa com deficiência, essas pessoas elas ficam mais sensíveis. Não sensibilidade no processo de paralisar, mas uma sensibilidade no processo de entender a dificuldade do outro. E aí automaticamente, quando você começa a ver esse entendimento, né, de coração com coração ali, para essa pessoa com deficiência, que é uma deficiência agressiva às vezes, né? Você começa a ver aquele cara também, que chega mal-humorado, você começa a pensar, pô, esse cara também tem sua deficiência. Como é que eu faço para entender esse cara melhor? As pessoas, elas acreditam, de fato, que a deficiência é uma coisa maligna. Nesse nosso programa de educação, da Consolidar, é engraçado que a gente começa a falar lá da pré-história, porque o nosso problema vem da pré-história, gente. Lá na pré-história, como que o cara com deficiência física fazia, ou intelectual? O cara era isca de leão. Joga o cara na boca do bicho e vamos sair correndo. Percebe? E aí, você começa nos tempos modernos, lá... você começa a ver, por exemplo, bom, vamos falar de reinado, né? O bobo da corte geralmente era não. Vocês lembram disso? Bobo da corte geralmente era não. Aí você fala assim, pô, mas mudou muito isso, né? Não mudou nada. Você pega no Pânico, o programa do Pânico, eu duvido se você sabe o nome do anão de lá. Ele é o bobo da corte considerado como um anão. Nem tem nome. Os caras colocam a deficiência da pessoa, não o nome, né? Como chama? Vocês conhecem algum anão de sucesso? Eu sei que tem um. A turma mais velha vai saber. Pô, já falou da idade. É isso aí. Esse cara é um sucesso. Foi um sucesso. Agora, puxa, gente, num universo com 45 milhões, né, de pessoas com deficiência, será que só tem o Nelson Ned como um bom anão? Ou será que os outros não tiveram tanta oportunidade, né? Ou alguém como vocês que pudesse assim, ó, vem aqui, ó, vamos. Bom, e o programa é isso, né? O que a gente faz para atender aquele pedido que você fez lá? Então a gente cria uma análise de sensibilização, percebe?
vai até o local, vê como que funciona, porque geralmente nas empresas o cara fala assim, olha, você vai ter que trocar tudo, volta ao elevador, abre essa porta. Não é assim. Antes de gastar dinheiro, vamos experimentar, vamos aprender a lidar com a turma. É mais legal a gente aprender a lidar com a pessoa com deficiência do que você lidar com essa parte de estrutura. Por exemplo, você não precisa de elevador se a inclusão que você vai fazer for pessoa que não seja cadeirante. Percebe? Então tem várias possibilidades que você pode ver. A gente detecta isso nas empresas para facilitar a vida do empresário. Ó, aqui para ter uma ideia, essa escada aqui é dentro da Rota das Bandeiras. É um túnel, não sei se vocês sabiam. O pedágio embaixo ele passa um túnel que atravessa de lado a lado. E aí, obviamente, eu não vou colocar um cadeirante aqui, mas tem surdo, tem amputado leve. Percebe? Aí depois a gente faz estudos de oportunidades. O estudo de oportunidade é a gente já no processo de educação convencer o empresário a não colocar a pessoa só para picar papel. É para você mostrar para a pessoa que tem uma oportunidade para ele ser alguém melhor, né? A gente está contratando agora um diretor de arte numa empresa marketing house. Eles querem contratar um diretor de arte e que seja com deficiência. Olha que legal. Aqui está o Celso. Lembra que eu falei para você do Celso da Padaria Real? Olha o cara lá fazendo seu trabalho. Depois a gente faz a busca pelos novos talentos. A gente vai nas regiões e faz a busca desses talentos em cada espaço. Então a gente cria de todo tipo de deficiência, né? A gente começa a fazer com que a empresa que está prospectando seja conhecida por isso. A sensibilização, que é um processo que a gente faz com toda a equipe, 100% dos colaboradores atuais. O despertar, que é um trabalho que a gente faz, um processo que a gente faz para a pessoa com deficiência, para preparar. A gente fala muito sobre a questão da vítima, né? Você quer fazer papel de vítima ou você quer fazer o papel de protagonista? Então a gente faz essas perguntas para a turma para poder fazer com que eles saiam daquele mundo pequeno de eu ganho o mesmo aposentado, não preciso trabalhar. Percebe? E um acompanhamento, né? Então, nesse dia aqui foi o dia que eu falo do armário que o Wallace, nosso parceiro, fez com o Celso, né? A gente acompanha no processo. E a entrega é essa, gente. Plantar a consciência em relação à cultura inclusiva nas empresas e a expansão da consciência com relação do novo talento. Porque a gente percebe que quando você expande a consciência da tua empresa através da inclusão, a tua empresa não é mais a mesma. E é por aqui. Eu queria abrir para perguntas agora. E antes disso, eu gostaria de saber se eu consegui iluminar um pouquinho essa escuridão aqui. Porque se eu conseguir, o que vocês acham? Consegui iluminar um pouquinho essa escuridão? Que bom. Então assim, a gente tem que saber que quem acende a vela é o primeiro a iluminar-se. Então não adianta a gente ficar esperando do governo, esperando de fora. Vamos fazer a gente, sozinho. A gente começa, contrata um. Não sei se vocês perceberam, lá no posto, o pessoal está escrito atrás, com canetão. Abasteça e ganha um abraço. Simples. Os surdos que trabalham lá, eles trabalham com papel simples, uma folha sulfite, bonitinha, decoradinha, né? Tirada no computador, que muda o preço de gasolina toda hora, plastificada, dizendo, sou surdo e mudo, obviamente, porque por questão de ser surdo, sou surdo e mudo, porém posso servi-lo. Qual é o produto que você deseja? O cara está lá interagindo com o cliente.
Percebe? Gente, é por aí. Muito obrigado, gente.